caso da rachadinha, que também já aparece nesse relatório, e que traz aí informações a respeito das investigações e como isso foi utilizado para proteger o senador Flávio Bolsonaro. Segundo aqui as informações que a gente já consegue encontrar nesse relatório, diz que, igualmente em relação às investigações relacionadas ao senador Flávio Bolsonaro, a autoridade policial trouxe informações a respeito do uso da estrutura da ABIN para o monitoramento dos auditores da Receita Federal do Brasil responsáveis pelo relatório de inteligência fiscal que deu origem às investigações que apurava o desvio de parte dos salários dos funcionários da Alerj, que é o caso das rachadinhas, com o objetivo, inclusive, de encontrar podres, é o que eles colocam aqui no relatório, sobre os mencionados auditores. Então está aqui nesse relatório que a ABIN paralela foi utilizada justamente para proteger um dos filhos do Bolsonaro. Isso já tinha aparecido aí né, nas investigações, né, Sakamoto, e agora aparece no relatório. Lembrando, o relatório ele vai revisitar várias coisas que já foram divulgadas nos últimos tempos por colegas jornalistas, né, com relação a isso. Antes até de falar desse assunto, Fabiola, só um ponto interessantíssimo. Essa lista que você leu com relação às pessoas que foram monitoradas, que foram espionadas por Jair Bolsonaro, né, é a lista inicial. Tá? O pessoal fala, não é a lista total, não. Olha, vai ter muita gente que vai entrar ainda, né? Tá claro naquela listagem, nos arquivos até o momento analisados. E esses são os nomes dos arquivos até o momento analisados. Tem muito dado, tem muito metadado, tem muita informação que foi colhida. Diz que até que foram centenas de pessoas que foram monitoradas. Ou seja, isso não é o total de pessoas que foram monitoradas por Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e amigos. Isso é a ponta do iceberg. E na ponta do iceberg, a gente já vê um conluio entre Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Sempre é bom lembrar, candidato do bolsonarismo e do PL à prefeitura do Rio de Janeiro, discutindo como, na verdade, se juntar para pegar info, para como espionar as pessoas que estavam investigando Flávio no caso das rachadinhas, para poder encontrar podre e aí usar contra eles. Ou seja, é um escândalo absurdo e sem precedentes. Né? É um escândalo absurdo e sem precedentes. E o que acontece é que todas as ações que foram recomendadas por Ramage acabaram sendo, como o próprio nosso colega Aguirre Talento colocou, acabou sendo colocada em prática por Bolsonaro e acabou, na verdade, acabou sendo benéfico para o próprio Flávio Bolsonaro nesse processo todo, né, de tentar eliminar, né, parte da investigação. Agora, Fabiola, eu chamaria a atenção para outro nome que está aqui. A gente estava lendo, é claro, o relatório ao vivo é muito mais difícil, né? Mas é um outro nome aqui que eu acho um nome que pode dar uma dor de cabeça grande, a depender do que aconteça, que é o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. É aquilo que a gente estava falando. O fato de que pessoas que estão próximas do bolsonarismo foram investigadas, foram monitoradas, né? Isso era quase que lógico, dada a paranoia, dada a desconfiança de Bolsonaro, que confiava nele e na família dele, e olhe lá. Né? Então, o que acontece? Só que aqui você começa a ver pessoas que foram parceiras próximas. Arthur Lira engavetou mais de uma centena de pedidos de impeachment de Bolsonaro. Tudo bem que não é uma amizade por amor, havia um interesse mútuo nesse processo. Mas aí o que acontece? Você vê, o Lira deve estar perguntando o que que eles têm de mim? O que que eles guardaram de mim? O que que Carlos Bolsonaro, ao final do governo, guardou em HDs a respeito da minha pessoa? O que que eles podem ainda usar contra mim? Então, e isso estamos falando de presidente de poderes, né? O Barroso, presidente de poderes, o Lira, né? Também nesse caso, presidente da Câmara dos Deputados. Então, é uma situação que gera e tem o potencial de, pelo menos nos bastidores, despertar, fomentar, ampliar a desconfiança com relação a Bolsonaro e sua família. Bom, quem vai chegando aqui é a Aguirre Talento. Estamos com essa informação que acaba de sair. Alexandre de Moraes retira o sigilo
em relação às investigações da BIM Paralela. A gente recebeu aqui o relatório da Polícia Federal, são 84 páginas. Todo mundo recebeu ao mesmo tempo, está todo mundo lendo aqui ao mesmo tempo. O Aguirre já leu um pedaço desse documento. O que, que tem aí de importante, Aguirre? Qual é a grande novidade, surpresa que te chama a atenção nesse relatório? E essa importância até de Alexandre de Moraes tirar o sigilo dessas investigações. Fabiola, voltei aqui, dado o caminhar do noticiário do dia. Tem a prova mais importante na avaliação dos investigadores, e também pelo que eu olhei, me parece ser realmente a prova mais importante da investigação. É um áudio que foi encontrado pela Polícia Federal no computador do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, quando a Polícia Federal cumpriu busca e apreensão na residência dele. Isso foi no ano passado ainda, ou no início desse ano, até estou confuso em relação a isso, porque essa investigação já tem algum tempo. A Polícia Federal encontrou um áudio de uma reunião entre Alexandre Ramagem e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria ocorrido quando o Bolsonaro era presidente da República, e que coloca o então presidente da República diretamente no centro dessa investigação sobre desvios na Agência Brasileira de Inteligência, porque comprova a participação de Jair Bolsonaro na discussão com Alexandre Ramagem sobre estratégias jurídicas para blindar o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, em uma investigação que ele respondia sobre desvios no seu gabinete de deputado estadual, a conhecida como investigação do caso das rachadinhas, que acabou, de fato, sendo anulada pela Justiça. O diretor da BIM, da época, Alexandre Ramagem, se reuniu com Bolsonaro e com integrantes da defesa de Flávio Bolsonaro, justamente para discutir o que é que eles poderiam fazer para minar essa investigação, e tentar blindar o filho do presidente do avanço dessas investigações. Essa gravação de um áudio tem duração de aproximadamente 1 hora, também mostra que participou dessa reunião o então ministro do GSI, Augusto Heleno. E é nessa reunião que surge uma ideia apresentada por Ramagem, de acordo com o relatório feito pela Polícia Federal, de abrir um procedimento contra os auditores da Receita Federal que investigaram Flávio Bolsonaro, justamente para pressionar esses auditores e para tentar criar alguma narrativa de ilegalidade na investigação conduzida contra Flávio Bolsonaro. Isso foi colocado em prática realmente, os auditores foram investigados e essa informação acabou sendo usada também para depois anular a investigação contra Flávio Bolsonaro. Mas isso coloca o então presidente da República diretamente como envolvido na atuação da BIM paralela, da BIM clandestina, porque é óbvio que não é papel de um órgão de Estado ser usado para blindar o filho do presidente sobre investigações em andamento. O Aguirre, esse áudio, ele também foi disponibilizado? Não. O áudio, ele segue em sigilo ou não? Esse áudio foi enviado pela Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes, mas ele não foi divulgado pelo ministro. A gente tem conhecimento apenas do relato resumido que a Polícia Federal apresenta ao ministro sobre o teor desse áudio, mas o arquivo de áudio ainda permanece em sigilo dentro do processo das investigações. Pessoas que eram monitoradas, né, aparece aí nesse relatório, mas se pensava que era um número muito maior, não, o Aguirre, ou vem mais nomes por aí? Como o Sakamoto falou, a Polícia Federal fez um recorte inicial desse universo de pessoas monitoradas. Eles pensaram ali nomes importantes, os nomes que eles conseguiram aprofundar com mais solidez na investigação. De fato, tem uma lista muito maior de políticos monitorados, jornalistas, de outras pessoas, mas nesse momento foi necessário fazer um recorte, até porque era preciso cumprir essas novas medidas cautelares, essas novas medidas de busca e apreensão, de prisão,